Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligado aqui na TV Sucesso Band, ligado comigo, com a Tandara Reis, aqui no nosso Jogo Aberto Goiás, o melhor programa de esportes da sua TV. Hoje vamos falar bastante da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as duas equipes goianas com jogos importantíssimos. Amanhã você vê aqui, você vê na tela da TV Sucesso Band o jogo do Goiás contra o Mirassol. Estaremos bem representados com a Tandara Reis e também com o Matheus Medeiros nas reportagens. O Vila Nova, no domingo, encara a equipe do Ceará lá em Fortaleza. Parada dura. Agora, parada dura tem o Dragão. O Dragão vai até a Neoquímica Arena jogar contra o Corinthians, possivelmente com a estreia do holandês Memphis Depay. Isso é assunto daqui a pouquinho na nossa reportagem especial sobre o Dragão. E a gente vai falar também de Libertadores, de Sul-Americana, a gente vai falar da crise do Goiás. O Goiás tem uma crise profunda, interna, em termos de diretoria. Já já a gente vai falar sobre isso. E amanhã, Tandara preparada, amanhã Goiás jogando contra o Mirassol. Tem muito torcedor do Goiás acreditando que possa ser a virada e o Mirassol tentando voltar à zona de classificação para a Série A. Boa tarde, Theo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Preparado amanhã o jogo às 5 horas da tarde no estádio Hélio Pinheiro. A gente espera que o Goiás também esteja preparado, porque precisa voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. E quem vai trazer os detalhes da preparação esmeraldina é o Matheus Medeiros. Se o problema era a atitude, o técnico esmeraldino agora está mais confiante. Se nós tivermos essa disposição em todas as partidas, certamente o time vai estar brigando até o último jogo pelo acesso. Já que existe esperança pelo acesso, é dentro de casa que ela vive. Das 10 vitórias do Goiás no campeonato, 8 foram conquistadas na Serrinha. É onde o time construiu o terceiro melhor ataque da Série B e precisa manter essa pegada contra o Mirassol. É um jogo difícil contra o Mirassol, que vem muito bem na competição, mas dentro de casa o Goiás tem que tentar se impor de uma forma muito efetiva taticamente, tecnicamente, para que a gente possa ter chance ainda dentro da Série B e buscar nosso acesso. Na última partida aqui no estádio Hélio Pinheiro, apenas 1.800 torcedores compareceram. Essa falta de público foi um protesto ordenado contra a má fase do time. Mesmo assim, o Goiás venceu e agora já soma 2 jogos sem derrota. Então tudo indica que agora a torcida vai voltar a lotar a Serrinha nesse confronto direto contra o Mirassol, que vive um período de oscilação na Série B. Foram 2 derrotas e 1 empate nos últimos 3 jogos do Mirassol. Uma sequência que tirou o time do G4 e ligou um alerta para quem vinha bem no campeonato. A grande riqueza que a gente tem no futebol é sempre que você tem a oportunidade de jogar o próximo jogo, né? Para confirmar o que você fez ou para apagar a imagem que ficou por último. Então, é importante sempre você se preparar para o próximo. Nós estamos preparados. E se do lado de cá a ordem é não se desesperar com os números da tabela, a mesma situação vive o Mirassol. O principal objetivo é chegar entre os 4 em novembro, né? No dia 26. Né? Quem sabe, se Deus quiser, até antes do dia 26, mas o caminho ainda é longo, nós vamos jogo a jogo, nós vamos ter que realmente ser um time de muita personalidade, de muita transpiração para poder vencer. Esse aí da imagem que você viu, o Thiago Galhardo está com o final de semana dele tranquilo, despreocupado, já que ele recebeu o 3º cartão amarelo, não está à disposição para este jogo. Pode curtir, como ele tem curtido bastante, o final de semana aqui em Goiânia. Não é bobo nem nada, curtir o final de semana em Goiânia é sempre muito bom. Eu sou casado já tem
quase 35 anos, me lembro quando eu era solteiro, mas os solteiros hoje dizem que está ainda melhor. Bom, mas vamos falar de coisa séria? O time do Mirassol é melhor do que o time do Goiás. O Goiás joga em casa, então isso equilibra o jogo. Eu estou naquela contagem, faltam 8 pontos para o Goiás escapar da zona do rebaixamento, escapar do rebaixamento no próximo ano. Não acredito nesse time com a qualidade baixa e também com as panelas que são feitas lá dentro. Não acredito como a forma vem acontecendo, o time treinando à tarde, o time, alguns jogadores pedindo para que o assessor de imprensa, o Fernando Lima, não viajasse com o grupo. Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi isso. Chega o jogador e fala assim, olha, ô senhor diretor, nós não queremos que o assessor de imprensa viaje mais com a gente, porque a gente não acha ele legal, ele é feio, ele é barrigudo, ele ronca, ele não dá bom dia, ele não dá boa noite. Nunca vi isso. Esse é o Goiás atual. Como é que eu vou acreditar nesse time? Então, vamos falar agora sobre a política do Goiás. Ontem, o Edminho Pinheiro pediu renúncia da presidência do Conselho Deliberativo do Goiás. Um dos vices, o Ferrari, também renunciou ao cargo. E os filhos do Edminho e a esposa renunciaram ao Conselho. Eles não tinham cargo, mas saíram do Conselho. Então, agora de manhã, o Vanderlan Alcântara, que é o primeiro vice, assumiu o Conselho Deliberativo. E, na teoria, ele vai até junho, quando se encerra o mandato dessa atual gestão. Bom, o que o Vanderlan Alcântara vai fazer agora? Ninguém sabe. Existe uma pressão muito grande dos conselheiros para que o Paciello, que é o CEO do Goiás, ele seja demitido. Mas para ele ser demitido, o Conselho Administrativo, que foi eleito, precisa demitir. Agora, o Conselho Deliberativo pode destituir o Conselho Administrativo. Isso vai acontecer se ele não demitir o Paciello, é bem provável. É bem provável porque os conselheiros lá no grupo de WhatsApp, que ontem soltaram foguete, a maioria comemorou a saída do Edminho, eles estão bem raivosos lá. Eu não sei se na hora que reúne, se eles vão continuar com essa postura ou não. Agora, o que eu acho que deveria acontecer, que seria mais claro, seria mais democrático? Já convocar novas eleições para o novo Conselho Deliberativo do Goiás. Porque a gente sabe que neste atual Conselho Deliberativo tem muita gente ligada ao Edminho. Se o Edminho saiu, essas pessoas já não precisam ficar lá mais. Então, se faz uma nova eleição, acho que seria uma coisa mais justa, uma coisa mais clara e uma coisa mais democrática. Se escolhe um novo conselho, se escolhe de repente um novo presidente e aí vamos tomar atitudes com relação ao estatuto que eu não gosto. Então, eu acho que isso seria o legal agora. Isso vai acontecer? Duvido muito. E o homem forte do Goiás é o Paulo Rogério Pinheiro neste momento. O Edminho saiu do Conselho Deliberativo porque rompeu com o seu primo. Vamos voltar a falar de futebol, ô Tandara? Vamos então ao retrospecto do confronto entre Goiás e Mirassol. As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez, que foi no primeiro turno dessa Série B, e o Mirassol venceu o Goiás por 1-0. Então amanhã teremos o segundo confronto da história do futebol brasileiro entre Goiás e Mirassol. Às 5 horas da tarde, e você curte tudo aqui, hein? Aqui na TV Sucesso Band. A gente mostrou o jogo passado do Vila Nova contra o Brusque. Vamos mostrar amanhã o jogo do Goiás e no outro sábado a gente volta a mostrar o Vila Nova jogando contra o Botafogo. Esse é o trabalho que a TV Sucesso faz pelos times goianos junto à Band e aos detentores dos direitos da Série B. Agora vamos falar do Vila Nova. Vila Nova que nesse final de semana tem parada dura, joga contra o Ceará fora de casa. O Vila Nova tenta se manter dentro da zona de classificação e isso é muito importante para ganhar casca. O Ceará tenta se aproximar da zona de classificação. Então uma vitória do Vila Nova significa o quê? Ele vai se distanciar dos adversários e vai empurrar o Ceará um pouquinho mais para baixo. Vamos ver como está o Tigrão com a reportagem da Tandara Reis. Melhor mandante da Série B, o Vila Nova se prepara para mais um desafio fora de casa, desta vez contra o Ceará. E o objetivo é melhorar o desempenho longe do Oba e continuar dentro do G4 da competição.
Em 13 partidas como visitante, o Clube Colorado conquistou apenas 9 pontos e tem a 7ª pior campanha entre os 20 clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 2 vitórias longe do Oba, diante do Amazonas e do Operário de Ponta Grossa. Os números destoam do retrospecto colorado como mandante, onde conquistou 36 dos 45 pontos somados até o momento. Luizinho Lopes reconhece que o desempenho como visitante é abaixo do esperado. Assumo toda a responsabilidade do que se passa aqui, dos resultados, assim, não sou de tirar o meu corpo, né, da frente, das responsabilidades. Não importa onde nós vamos vencer, o que importa é a pontuação, né? Mas é óbvio, como você falou, num certame, numa competição de acesso, quando você tem a campanha que nós temos em casa, se você vai beliscando vitórias fora de casa, favorece ainda mais a possibilidade da chegada, né? Isso é óbvio, a gente se cobra muito com relação a isso. Para não parecer uma desculpa, a gente também não pode deixar isso contaminar o que a gente tem de tão bom. Na sequência da Série B, o Vila Nova jogará 6 vezes fora de casa e terá 5 partidas como mandante. Com 45 pontos e 11 rodadas pela frente, o Colorado entende que não poderá se apoiar apenas no bom desempenho em casa e precisará buscar pontos longe do Oba para conquistar o acesso. Vamos para mais um jogo fora, mais uma partida, né? Já vencemos jogos fora de casa, né? Quem sabe dessa vez a gente conquista um bom resultado, né? Os próximos jogos sempre são possíveis de conquistar a vitória. Volto a frisar, o ano passado o Vila fez 11 vitórias aqui. Ainda faltam 11 jogos, nós já fizemos 11 vitórias em casa. O ano passado o Vila venceu 6 jogos fora. Eu estou falando porque foi uma campanha que chegou chegou firme até o final, né? Chegou ali para bater um acesso. Foram 6 vitórias fora. Ainda falta muito jogo, pé no chão, continuar trabalhando firme, segurar a ansiedade não pode nos atrapalhar. Né? E assim, podem ter certeza que a gente não fecha os olhos para o que a gente precisa melhorar de forma alguma, mas nós não podemos deixar isso se sobrepor ao que a gente tem de melhor. Não pode deixar isso atrapalhar o nosso potencial. O nosso potencial ele tem que permanecer, tem que ser soberano e vamos em busca dessa melhora final. Uma vitória contra o Ceará seria um sonho nessa caminhada do Vila em busca à Série A. E isso pode acontecer. Não tem o Todinho, né? O Todinho não joga essa partida e acredito que o Urso vai ser o seu substituto natural. E eu gosto disso. Se o Vila Nova jogar um pouquinho recuado para sair no contra-ataque, o Henrique Almeida de repente tirar essa uruca aí de 11 jogos sem balançar a rede, quem sabe o Vila Nova no contra-ataque não marca um gol, 2 gols e vence essa partida contra o Ceará. O Ceará vai entrar mais pressionado do que o Vila. E aí é um ponto que o Vila pode explorar. Mas é um jogo muito, muito difícil. Mas o Vila, para chegar à Série A, tem de passar por essas batalhas difíceis. Essa é mais uma esperança para o torcedor. Eu tenho certeza que um bom resultado contra a equipe do Ceará vai levar de volta a torcida para o Oba Tandara. Vamos ao retrospecto, então, desse confronto entre Ceará e Vila Nova. As duas equipes já se enfrentaram 28 vezes, 9 vitórias do Ceará, 13 vitórias do Vila, 6 empates. Retrospecto favorável à equipe colorada. Bem diferente do que a gente viu com relação ao Goiás e Mirassol, um jogo. Aqui a gente tem 28 jogos. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente vai vamos falar sobre um duelo que pode acontecer de jogadores de Copa do Mundo. Um do Dragão, outro do Timão. Segura aí que é jogo rápido.